E aí, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Natan Madeira e hoje a gente vai falar sobre quais os principais públicos que você deve usar na sua campanha de captação. Isso mesmo, eu vou mostrar para vocês quais os principais públicos e no final eu vou entregar uma estrutura que eu uso aqui, que eu uso na maioria dos lançamentos que eu faço. Então vamos pro vídeo? Antes de mais nada, eu quero fazer um disclaimer. Eu quero falar que o que eu vou mostrar aqui é o que eu estou usando atualmente, um pouco do que eu usei no passado, mas eu não sei o que eu vou usar no futuro. Então, não pegue isso daqui como uma verdade absoluta que vocês não vão poder modificar. Não, vocês vão e devem modificar, porque a estrutura que eu estou mostrando aqui é para um tipo de lançamento, de repente o de vocês é outro, ou você não tem ali um público tão forte e eu estou usando ele, você pode usar outro, então fica tranquilo quanto a isso. O importante daqui é você ter um norte, você ter ali um guia para você começar a sua estrutura de captação de leads. Claro, não é para você pegar isso daqui e não testar. Teste, 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 sempre teste. Quanto mais você testa, melhor são os seus resultados no médio e longo prazo. Então, você pode fazer o quê? Pegar essa estrutura aqui, aplicar no seu lançamento e ir fazendo testes ao longo da sua campanha de captação. Então agora vamos para quais são os públicos que eu uso. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é já explicar para vocês que a minha estrutura de campanha de escala sempre é separado público quente ou público interno do público frio ou público externo. O que é o público quente? É aquelas pessoas que já tiveram algum contato com o expert. Podem ser um contato bem superficial, como simplesmente viram um vídeo, ou um contato mais pessoal, como visitaram o perfil do Instagram ou adicionaram numa lista. Então eu vou falar aqui um pouco dos públicos que eu uso, só que no final eu vou te mostrar a ordem certinha dos públicos. Então aqui é mais para você entender o tipo de público que eu uso e conseguir fazer essa adaptação para o seu lançamento. O primeiro público, que vai estar lá no topo da minha hierarquia, são os sites do último lançamento. Quando eu digo sites do último lançamento, eu vou de blog de lançamento, página de vendas, checkout. Esses sites, eles são muito aquecidos, porque pensa, o lead se cadastrou e aí ele foi lá, assistiu alguma aula, ou ele viu a página de vendas, ou ele viu o checkout. Logo, ele está muito quente, ele não comprou por algum outro motivo que vai ser talvez quebrado agora nesse lançamento. Então esse público geralmente funciona muito bem, tanto para captação de leads quanto para as vendas. Claro que, dependendo do tamanho do seu lançamento, esse público vai ser muito pequeno. Então, por isso que eu coloco ele logo lá no topo. Então, veja o tamanho do seu público, veja se ele é muito pequeno. E se ele for muito pequeno, você coloca lá no topo. Uma outra variação que você pode fazer desse público é colocar ele com um intervalo de dias que pegue somente o último lançamento. Um bom exemplo é você usar lá o público de 60 dias, 30 dias, que vai pegar o último lançamento. E você também pode fazer o quê? Usar públicos de quem caiu em blogs, páginas de vendas e checkout de todos os lançamentos. Então, com isso, você tem um público qualificado também, e aí você consegue dividir em dois públicos. O segundo público que eu coloco na minha hierarquia é o público de quem visitou a página de captura deste lançamento. Então, eu faço essa separação geralmente criando um público de 30 dias, porque é comum que eu só pegue desse lançamento se eu fizer 30 dias, e esse é um público que a gente vai estar fazendo uma espécie de remarketing. Porque pensa, ele viu o anúncio, clicou no link, carregou a página de vendas, mas não converteu em lead. Ou seja, ele não deixou nem o e-mail, nem o WhatsApp. Então é como se fosse um público de remarketing. É muito aconselhado usar criativos diferentes, criativos que estimulem o cadastro, sabendo que a pessoa já viu outros criativos antes. Mas não tem problema nenhum se você usa os mesmos criativos, porque o estímulo ele pode ser diferente devido ao criativo que atingiu ele através desse público. Então, também tá tudo bem você fazer com o mesmo criativo, mas o ideal é você fazer com esse novo estímulo, um estímulo que ele ainda não tinha recebido. Com esse público dá para fazer a mesma coisa que eu expliquei do público anterior. Você pode ter tanto o público de somente quem viu a página de captura desse lançamento, e você também tem um público de quem viu a página de captura de todos os lançamentos passados. Com isso, você consegue também dividir eles na sua hierarquia. Outro público que é abaixo desse, ou seja, ele não é tão
qualificado quanto esse, mas é um público também muito bom, porque dá de novo para a gente fazer um remarketing, é o público de quem viu o vídeo de anúncio. Você pode pegar quem viu o vídeo de anúncio desse lançamento e também do outro, e com isso a gente faz um remarketing para quem viu o anúncio e não teve vontade de clicar para se cadastrar. Então aqui é um passo anterior ao que eu expliquei do público passado, que era alguém que viu o anúncio e clicou. Seguindo, a gente tem um público de lista de leads. Esse é um público muito bom, normalmente é um público que converte muito em venda. Só que geralmente também é um público pequeno, porque é quem te deu um e-mail ou um WhatsApp. Então nesse caso você vai usar o público geralmente total, ou seja, toda a sua lista de leads em um conjunto só. Mas se você tiver um lançamento muito grande, com listas muito grandes, vale a pena também separar as listas, por exemplo, de duas formas, ou de quem se cadastrou no último lançamento, essa é uma forma, e ter também um outro com toda a lista menos quem se cadastrou no último lançamento. E também você usar o quê? O seu sistema de e-mail para gerar uma lista de quem ainda está engajado. Porque pensa que você às vezes pode ter ali 500 mil e-mails no seu Active Campaign, por exemplo, e lá você tem somente 30% ainda continua ativo, ou que ainda continua ali se engajando. Então é legal também usar ali uma limpeza de lista para fazer esse público. Então tem várias formas de trabalhar, mas geralmente a gente vai usar todo mundo junto porque acaba sendo públicos pequenos. Continuando na nossa lista, a gente vai para o público de envolvimento. Esse é um outro público que dá para brincar um pouco, a gente pode colocar público somente de quem viu o perfil ou quem se envolveu. Também fazer variações de dias de 7, 15, 30, 90 dias. Isso vai sempre depender de cada lançamento, mas é um público também que é essencial quando a gente está falando de campanha de escala. E caminhando bem próximo ali do público de envolvimento, a gente tem um público de visualização de vídeos. O visualização de vídeos a gente pode fazer também a mesma coisa, separar em 7, 15, 30 dias e também separar em quantidade visualizada do vídeo. Isso é uma função que só cabe no Facebook Ads, no Google Ads a gente não tem essa funcionalidade, mas no Facebook Ads tem, e é bem bacana você pegar, por exemplo, vídeos de 10 minutos e colocar quem viu 50% do vídeo. Assim, se uma pessoa viu 5 minutos do seu vídeo, muito provavelmente ela é um lead qualificado. E para finalizar a escala, eu gosto também do público de sites gerais. O que são esses sites gerais? Às vezes o expert ele tem um blog, ou ele tem lá uma websérie, ou até mesmo um perpétuo que fica rodando o tempo todo, que faz parte do ecossistema de site. Nesse caso, você pode criar um público de quem visitou esse site e testar ele. De novo, a hierarquia, se ele vai ficar mais em cima ou mais embaixo, vai depender do tamanho desse público. Mas geralmente, se você tem um blog, na hora que você vai fazer a captação, esse público funciona muito bem. Com isso, a gente finaliza a lista de públicos quentes ou públicos internos. Agora vamos para de públicos frios. Para os públicos frios, eu vou dar um exemplo baseado no Facebook Ads, tá? Mas no Google Ads a gente teria que falar muito mais porque tem muitos outros públicos lá. Mas aí isso fica para um outro vídeo. Para o Facebook Ads a gente tem dois grandes públicos que a gente chama de frios, que é o público de interesse ou o público de lookalike. Então, o público de interesse é um público que a gente vai definir juntamente ao Facebook quais os interesses que mais fazem sentido para o lançamento que eu estou fazendo, para a captação de leads. E o público de lookalike é um público que ele vai pegar pessoas semelhantes aos públicos personalizados já criados. Então, todos os públicos que falamos acima são candidatos a virarem lookalike. O que você tem que fazer é testar se isso funciona ou não. Uma dica especial quando a gente está falando de lookalike é que tem públicos que a gente não usa na captação, mas que são muito bons para gerar lookalike. Qual é esse público? O público de compradores. Não faz sentido a gente ficar captando quem já comprou o nosso produto. Então, a gente acaba tirando esse público de lá. Mas quando a gente fala de lookalike, o que é melhor? Eu tenho um público semelhante a pessoas que simplesmente viram um vídeo meu ou a pessoas que compraram o meu curso? Então esse é um público que geralmente funciona muito bem, e aí você pode fazer variações de lookalike de 1, 3, 5, 10%. Agora sobre o público de interesse, eu gosto de ter duas divisões, que são interesses diretos e interesses indiretos. Vamos lá, a explicação você vai entender bem. O que são interesses diretos? São aqueles que têm relação total
com o nicho ou com o produto que a gente está anunciando na captação de leads. Interesses indiretos são aqueles que são... Você tem que fazer conexões para fazerem sentido. Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro o que é interesse direto e o que é interesse indireto. Por exemplo, no nicho de emagrecimento, a gente tem como interesse direto academia, dieta, exercício físico. Se você for analisar, todos esses estão diretamente ligados a quem quer emagrecer. Agora, quando a gente vai pesquisar interesses indiretos, a gente consegue encontrar o quê? Qualidade de vida, bem-estar, alimentação saudável, produtos naturais, ou seja, são interesses indiretos para quem quer emagrecer. Claro que a gente pode até confundir um pouquinho e achar que é direto, mas se você for analisar bem, uma pessoa que quer emagrecer, não necessariamente ela está ali relacionada com bem-estar, mas a gente consegue fazer essa conexão em um segundo momento, por isso que eu chamo de interesse indireto. E aí, novamente, essa classificação ela não tem como ser extremamente precisa, eu só estou dando essa dica porque eu aconselho muito você esgotar os interesses diretos, mas em algum momento você começar a fazer interesses indiretos e testar também. E eu quero dar mais uma dica aqui quando a gente está falando de público frio ou público externo. Existe um público que eu gosto muito de usar quando eu estou fazendo lançamentos grandes, que é o público Brasil. Eu simplesmente não coloco nem interesse, nem lookalike, só coloco lá o país Brasil e coloco idade e gênero. Com isso, eu tenho ali o Facebook trabalhando sozinho com a inteligência que ele já possui no Pixel. Então, quando é lançamentos muito grandes, que já investiram milhões de reais, a gente consegue fazer esse público e ele funciona muito bem. Então, fica essa dica se você está fazendo um lançamento grande aí. Agora, antes da gente ir para a parte final do vídeo, onde eu vou mostrar uma estrutura na prática com a hierarquia proposta, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, assinar aqui o canal, se inscrever e ativar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo que saia aqui. E também me segue lá no Instagram, vai ser muito legal conversar com você por lá. Vamos agora para a parte final do vídeo. Eu vou mostrar para você aqui uma estrutura na prática. E essa estrutura, ela é com a hierarquia. Então é para você seguir exatamente a hierarquia de exclusão de públicos baseado nessa estrutura. Vamos lá, pessoal. Conforme eu expliquei no começo, essa estrutura aqui é sempre separada campanha de público frio e campanha de público quente. Eu vou começar pela campanha de público quente, vou falar aqui os públicos na ordem e na quantidade de dias que eu coloquei cada um, só que eu já quero falar logo que isso daqui não é um exemplo, isso aqui eu extraí direto de uma campanha real que aconteceu, de um lançamento que investiu mais ou menos uns 600 mil reais em captação. Então, o expert, o investimento, tudo isso influencia quando a gente está separando esses públicos de escala. Então, como eu falei, aqui é um norte. Só que esse norte serve tanto para um lançamento que vai investir 600 mil, quanto para um lançamento que vai investir 30 mil. Vai depender ali se esses públicos vão estar bem alimentados para o porte do lançamento. Então, vamos agora para a lista, como que eu fiz essa estrutura. Meu primeiro público que eu coloquei foi os sites que participaram do lançamento de todos os lançamentos dos últimos 180 dias. Então eu peguei um público que eu poderia ter separado em 30 dias, só que eu preferi separar em 180 por causa do tamanho. Ele não estava tão grande, então eu preferi usar o de 180 e funcionou muito bem. O segundo foi visualização de página de captura dos últimos 30 dias, ou seja, eu peguei quem caiu na página de captura e não se cadastrou, somente desse lançamento. Outro público que eu peguei também foi o visualizou anúncio dos últimos 30 dias. De novo, mesma estratégia, eu peguei só quem se envolveu nesse lançamento com os vídeos de anúncio. Depois eu coloquei a lista de leads completa também, mesma estratégia que eu falei para vocês, é uma lista pequena, então eu preferi colocar essa lista completa como um público. Depois foi o envolvimento 60 dias, eu peguei tanto o envolvimento do Instagram quanto do Facebook e coloquei junto, você também pode separar, mas nesse caso eu coloquei junto por causa do tamanho dos públicos. Depois eu peguei o vídeo 60 dias, quem viu qualquer vídeo 60 dias ali. E por último, eu coloquei o site 180 dias. Esse cliente ele tem um blog de conteúdo, então ele tem ali alguma pesquisa ali no blog dele, então tem algumas visitas, então eu coloquei esse público. Não foi um público que funcionou muito bem. Aqui, eu já aviso que essa foi a estrutura inicial. No decorrer do lançamento, eu acabei colocando um público de envolvimento 90 dias e um público de vídeo 90 dias para aumentar um pouco a escala do lançamento e deu super certo. Agora vamos para a campanha de público frio. A campanha de público frio, eu sempre aconselho que você tenha ali de 2 a 8 conjuntos de anúncios separados entre
interesses e lookalike. O seu lançamento que vai te ditar quantos você vai ter de interesse e quantos você tem de lookalike. Aqui eu vou trazer um exemplo, também pegando o nicho de emagrecimento. Aqui eu preferi pegar um exemplo mesmo, porque é muito parecido com o que eu faço nas minhas campanhas de escala. Só que se eu não botasse um exemplo tão claro aqui de público de interesse, iria confundir vocês. Então vamos para o exemplo. Primeiro interesse, dieta. Lembra, interesse direto. Segundo interesse, também direto, academia. E o terceiro interesse, também direto, exercício físico. Aqui eu preferi não colocar os interesses indiretos porque não tinha necessidade. Os públicos são bem grandes e eles já vão dar conta do recado. Também coloquei lookalike de 3% dos compradores. Esse é um lookalike muito comum que eu uso nos lançamentos. Lookalike de 1% da lista de leads. Eu prefiro uma semelhança maior com quem somente é leads. Mas eu também já usei lookalike de 3% e funciona muito bem. E um lookalike com quem se envolveu com o Instagram nos últimos 14 dias. Então é um lookalike de 1% também para pegar esse público semelhante. Então aqui é uma estrutura que você pode aplicar hoje mesmo nos seus lançamentos. Verifica aqui se não tem nenhum público que você não está usando e que eu falei nesse vídeo para ajudar você a melhorar a sua escala. Antes de terminar esse vídeo, eu quero falar que tudo aqui faz parte da minha prática. Então esses públicos aqui eu uso de diversas formas dependendo do tipo de lançamento. E tem muitos outros públicos que a gente pode usar. Mas aqui eu quis pegar somente os principais. Tudo bem? Então antes de você ir embora, eu também quero te recomendar alguns vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição vídeos que falam sobre captação de leads. Você vai gostar para continuar os seus estudos e aprender cada vez mais sobre como fazer uma boa captação de leads para lançamentos. E antes de você ir embora, se você ainda não seguiu, eu vou pedir para você seguir aqui esse canal, se inscreva, coloque aqui ativar o sininho e curta esse vídeo. E também deixe seu comentário se esse vídeo foi valioso, se valeu a pena, se tem ali um conteúdo que ajudou você, vou adorar receber seu feedback. E também me dê sugestões de novos vídeos, assim eu vou conseguir preparar sempre um material de qualidade para vocês. É isso, nos vemos no próximo vídeo.